Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. A noite envolvia Manhattan como um manto de estrelas. Arranha-céus como gigantes luminosos projetavam seus reflexos nas vitrines e no asfalto molhado pela chuva recente. Nas ruas movimentadas, táxis e transeuntes se cruzavam em um balé frenético, mas dentro do restaurante Le Lumière, com estrela Michelin, o tempo parecia ter parado. O ar estava impregnado do aroma sutil de trufas e cogumelos porcini, misturando-se ao suave brilho das velas em cada mesa. Lustres de cristal lançavam brilhos dourados sobre as paredes delicadamente afrescadas. O piano discreto tocava uma melodia suave, quase hipnótica, que acariciava os ouvidos e acalmava os espíritos. Alexander Monroe, um bilionário conhecido por seu carisma e sucesso, ajeitou seu paletó sob medida e sentou-se em frente à esposa, Isabelle. Ela usava um vestido verde escuro que refletia a luz a cada movimento, iluminando seu rosto radiante e seus olhos brilhantes. Sua voz, suave mas determinada, falava de seus projetos de caridade, viagens futuras e seus sonhos de ajudar crianças carentes. Alexander a observava com fascínio silencioso, sentindo seu coração bater mais rápido a cada sorriso que ela lhe oferecia. O garçom apareceu, trazendo uma garrafa de um vinho raro, quase mítico, de um pequeno vinhedo europeu inacessível aos apreciadores. Ele a colocou delicadamente sobre a mesa. Isabelle pegou a taça, inalou o aroma complexo e olhou para Alexander para brindar. Foi naquele exato momento que o tempo pareceu parar. Isabelle levou o copo aos lábios, sorriu e, de repente, seu corpo desabou como uma boneca de porcelana quebrada. O tilintar do copo batendo no mármore ecoou pela sala como o estrondo de um trovão. Alexander se levantou de um salto, as mãos agarrando a esposa em pânico. Isabelle, gritou ele, com a voz embargada pelo medo. Os convidados gritaram, os garçons correram, as cadeiras rangeram no pânico geral. Até o pianista parou congelado em um silêncio pesado. Os médicos chegaram com movimentos precisos e rápidos, mas Isabelle já não tinha mais vida. Sem batimentos cardíacos, sem respiração, sem reação. Alexander sentiu seu mundo ruir, como se o chão tivesse se deslocado sob seus pés. Tudo que ele havia construído, toda a sua riqueza, todo o seu poder, empalidecia em comparação com aquela perda. No entanto, no fundo, uma centelha de dúvida persistia. Isabelle nunca estivera doente. Nada em sua vida, nada em sua rotina, poderia explicar aquela tragédia. Uma pergunta ardente o consumia. Como, por quê e, acima de tudo, por quem? Naquela noite, naquele restaurante banhado por uma luz dourada e luxo absoluto, Alexander Monroe descobriu que mesmo os mundos mais elegantes e controlados poderiam ruir num instante. E ele sabia instintivamente que a verdade que estava prestes a buscar seria mais aterrorizante e complexa do que qualquer coisa que ele tivesse imaginado. As luzes neon de Manhattan tremeluziam através das janelas do hospital, lançando reflexos frios no rosto tenso de Alexander. Ele estava sentado em uma cadeira de metal, com as mãos cerradas no colo, olhando para o corredor deserto para onde Isabelle acabará de ser levada. Cada minuto parecia se transformar em horas, cada respiração um lembrete cruel de sua impotência. Os médicos iam e vinham, sussurravam entre si e lançavam olhares solidários. Mas Alexander não estava ouvindo. Tudo o que via era o rosto da esposa, seu sorriso radiante, o calor da mão dela roçando a sua poucas horas antes. E agora, aquele silêncio opressivo. Fizemos tudo o que podíamos. Disse finalmente o médico com a voz suave, mas firme. As palavras caíram como uma pedra no abismo de seu coração. Não pode ser, murmurou ele com os olhos fixos no chão brilhante. A lógica e a razão se recusavam a se aplicar. Isabelle nunca estivera doente, planejara as próximas semanas, falará com entusiasmo sobre o futuro. Como a vida podia acabar tão repentinamente? Alexander se levantou e andou de um lado para o outro pelo corredor, os calcanhares estalando nos ladrilhos frios. Cada passo era uma mistura de raiva, confusão e medo. Ele repassou cada detalhe da noite, o vinho raro, os pratos requintados, os gestos dos garçons. Nada parecia fora do lugar. E, no entanto, algo havia quebrado o equilíbrio perfeito de suas vidas. Uma parte dele queria ceder à dor, desabar, gritar naquele corredor vazio. Mas outra parte, a parte que o levará a construir um império do zero, recusava-se a permanecer passiva. Alexandre sabia, instintivamente, que o silêncio dos médicos não era uma resposta. Ele precisava entender. Ele precisava saber. Quando ele se sentou novamente, olhando para o nada, um pensamento ardente cruzou sua mente. Isabelle não estava apenas morta, alguém a havia matado.
E ele iria descobrir a verdade, custasse o que custasse. O milionário, acostumado a controlar todos os aspectos de sua vida, percebeu que pela primeira vez estava enfrentando uma impotência total. Mas essa impotência não duraria. O choque e a dor logo se transformariam em obsessão. E essa obsessão o empurraria por um caminho para o qual nenhum de seus investimentos ou negócios poderia tê-lo preparado. Os dias seguintes foram um pesadelo. Alexandre mal dormia. As noites eram repletas de lembranças de Isabelle, seu riso cristalino, a maciez de suas mãos, o brilho em seus olhos quando falava de seus planos. Cada objeto na casa parecia sussurrar sua ausência, cada silêncio pesava como uma acusação. Ele havia contratado os melhores especialistas, cardiologistas, toxicologistas, laboratórios particulares, todos especialistas em suas áreas. No entanto, todos os testes, todos os exames, todas as análises falharam em fornecer a menor explicação. Nenhuma doença, nenhum veneno conhecido, nenhum sinal de trauma. Tudo estava normal. Normal demais para ser verdade. Sentado em seu escritório, Alexander repassou mentalmente o fatídico jantar. Lembrava-se de cada detalhe, a luz dos lustres na taça de vinho, a textura dos pratos, os gestos dos garçons. E então seu olhar pousou na garrafa de vinho sobre a mesa naquela noite. Um vinho raro, quase mítico, importado de um pequeno vinhedo da Europa, reservado aos apreciadores. Ele ordenou que sua equipe recuperasse a garrafa intacta e a enviasse a vários laboratórios independentes para análise. Cada segundo de espera era uma tortura. Alexander analisou atentamente os relatórios médicos, releu os depoimentos dos garçons e examinou as imagens das câmeras de segurança do restaurante. Nada parecia fora do comum. E, no entanto, algo havia matado Isabelle. Enquanto isso, uma ideia queimava em sua mente. Não foi uma coincidência ó vinho. O restaurante. O timing perfeito. Alguém havia planejado aquele momento com uma precisão glacial. A raiva cresceu dentro dele como um fogo negro. Ele não queria apenas entender, queria encontrar o culpado. E sabia que não desistiria até que a verdade fosse revelada. Alexander se levantou e caminhou até a janela saliente de seu apartamento com vista para Manhattan. A cidade brilhava sob as luzes noturnas, despreocupada, indiferente à sua dor. Mas para ele, cada luz era um lembrete cruel. Isabelle não estava mais lá, e alguém havia orquestrado sua morte. Uma promessa silenciosa se formou em sua mente. Ele encontraria esse alguém. Não importava o tempo, o dinheiro ou os obstáculos. A justiça para Isabelle seria feita e os responsáveis pagariam, mesmo que isso significasse mergulhar em um mundo onde poder e perigo se entrelaçavam em uma dança mortal. Os resultados do laboratório chegaram naquela manhã, enviados por e-mail a Alexander como mísseis da verdade. Ele abriu o primeiro relatório com fria expectativa, o coração disparado, e seus olhos percorreram cada linha com uma intensidade quase dolorosa. Tudo parecia normal, até que um pequeno detalhe quase insignificante, uma substância química estranha, indetectável pelas análises convencionais, foi adicionada ao vinho. Uma dose infinitesimal calculada com precisão diabólica foi suficiente para causar um ataque cardíaco instantâneo. Alexander ficou paralisado. O mundo ao seu redor pareceu se dissolver. Suas mãos tremiam enquanto lia os resultados repetidamente. Não foi um acidente. Não se tratava de uma condição médica. Alguém havia orquestrado a morte de Isabelle. Uma raiva surda o invadiu, acompanhada de uma determinação fria. Cada imagem do restaurante, cada gesto dos garçons, cada nota do sommelier era examinada minuciosamente. Ele se lembrou da garrafa sobre a mesa, um vinho raro, quase mítico, cuidadosamente escolhido. Quem poderia saber desse detalhe? Quem teria a paciência e a precisão necessárias para transformar um jantar elegante em uma armadilha mortal? Alexander entendeu que a morte de Isabelle não foi apenas um crime, foi uma armação, um ato premeditado, meticuloso e cruel. E o responsável só poderia ser alguém com acesso direto àquele vinho e, portanto, àquele restaurante. A raiva se misturou à tristeza. A injustiça era palpável, quase tangível. Alexander levantou-se abruptamente e marchou para o seu escritório, os saltos batendo no piso de madeira polida. Cada passo fortalecia sua determinação. Ele encontraria o culpado, não importava quanto tempo ou quanto custasse. Pela primeira vez desde a tragédia, um brilho de propósito apareceu em seus olhos. A dor se tornaria uma força motriz, a perda se tornaria uma arma, e Alexander Monroe transformaria a dor em uma busca incessante pela verdade e justiça. O sol se punha sobre Manhattan, lançando tons alaranjados sobre as fachadas de vidro e aço. Alexander estava em frente ao restaurante Le Lumiere, observando o local que havia sido palco do horror.
O luxo, a perfeição, a sofisticação. Tudo parecia imutável, como se a tragédia nunca tivesse ocorrido. Mas Alexander sabia que por trás daquela fachada impecável, a verdade se escondia. Ele atravessou as portas, cumprimentou educadamente a equipe e foi convidado a entrar em uma sala reservada para rever as imagens de vigilância daquela noite fatídica. Cada gesto, cada expressão, cada movimento era observado com atenção obsessiva. O sommelier, o chefe executivo, os garçons, ninguém parecia suspeito à primeira vista. Mas Alexander aprenderá que o diabo morava nos detalhes. O sommelier recomendou o vinho a Isabelle com um sorriso profissional, quase excessivamente educado. O chefe, nervoso às vezes, tocou levemente a garrafa antes de ser servida. Os garçons pareciam estar executando um balé meticuloso, mas Alexander notou um momento fugaz, um gesto rápido, quase imperceptível, de um garçom ajustando a garrafa antes que Isabelle a pegasse. Ele notou tudo, cada microexpressão, cada movimento suspeito. Alexandre sabia que precisava entender não apenas o que, mas também o que me opor que cada detalhe era importante e não havia como deixar nada passar despercebido. Após várias horas de análise, uma conclusão começou a se formar em sua mente. O chefe executivo não estava apenas nervoso, ele estava calculando. Mas Alexander precisava de provas tangíveis antes de poder confrontá-lo. Ele contatou seus investigadores particulares, dando instruções claras, monitorar a equipe, analisar todas as comunicações internas e investigar cada detalhe do serviço daquela noite. Ao sair do restaurante, Alexander sentiu o peso da responsabilidade. Luxo, perfeição, dinheiro. Nada disso poderia reparar o que havia sido perdido. Mas justiça, verdade, isso ele obteria, custasse o que custasse. E bem no fundo dele, uma convicção ardente tomou conta dele. O responsável pensou que estava seguro, mas Alexander Monroe tinha acabado de começar sua caçada. Alexander retornou ao seu apartamento tarde da noite, com o coração pesado mas a mente alerta. A cidade brilhava lá embaixo, despreocupada e indiferente à sua dor, mas para ele cada luz era um lembrete do desaparecimento de Isabelle e da presença invisível do culpado. Ele decidirá se concentrar no chefe executivo do restaurante. Os investigadores particulares que ele contratara já haviam começado a monitorar seus movimentos, analisar suas comunicações e examinar suas finanças. Alexander sabia que devia haver um motivo, e sentia que o chefe não agira sem razão. Ao examinar extratos bancários e e-mails interceptados, uma imagem começou a se formar. O líder estava endividado até o pescoço, e suas dívidas acumuladas ameaçavam arruinar sua carreira e reputação. E ainda mais preocupante, ele tinha contatos com fornecedores duvidosos, intermediários que poderiam obter qualquer produto químico raro e difícil de detectar. Alexander passou a noite conferindo cada informação, horários, deslocamentos, conversas. Aos poucos, uma verdade assustadora emergiu. O líder havia planejado a morte de Isabelle para lucrar com isso, acreditando que ninguém poderia conectá-lo ao ato. No entanto, nenhuma evidência direta era suficiente. Nenhum depoimento de testemunha, nenhuma imagem, nenhum vestígio químico tangível poderia incriminá-lo. Alexandre sabia que o menor passo em falso poderia colocar tudo em risco. Mas ele estava preparado para esperar, observar, armar sua armadilha. No dia seguinte, ele chamou seus detetives. Cada movimento conta, disse ele com a voz firme e fria. Vamos monitorar tudo o que acontece no restaurante, cada transação, cada entrega. Encontraremos a falha. E quando a encontrarmos, estará tudo acabado para ele. Enquanto falava, Alexander sentiu uma onda de adrenalina pela primeira vez desde a tragédia. Raiva, dor e amor por Isabelle estavam se transformando em pura determinação. Ele sabia que estava prestes a entrar em um jogo perigoso, onde cada detalhe poderia ser crucial, e o menor erro poderia custar caro. Mas uma coisa era certa, ele não recuaria. Isabelle merecia justiça. E o líder, por mais astuto ou arrogante que fosse, iria descobrir que Alexander Monroe nunca desiste. Alexander passou a semana seguinte preparando meticulosamente seu plano. Cada detalhe precisava ser perfeito. Câmeras escondidas, detetives de vigilância, convites cuidadosamente redigidos. Ele não queria um confronto público, não até ter as provas necessárias. Tudo precisava se desenrolar como uma cena perfeitamente orquestrada. Naquela noite, Alexander convidou o chefe sob o pretexto de um jantar em memória de Isabelle. O salão era privativo, iluminado por velas que projetavam sombras dançantes nas paredes. O chefe, vestido com seu uniforme impecável, tentou disfarçar o nervosismo com um sorriso educado. Mas Alexander, sentado à sua frente, conseguia ler cada microexpressão, cada tremor discreto.
Obrigado por concordar em vir, começou Alexander com a voz suave, mas ríspida. Eu queria falar sobre aquela noite, o que aconteceu com Isabelle. O chefe ficou tenso, com um leve tremor nos lábios. Alexander continuou desdobrando lentamente as evidências acumuladas. As análises de vinho, os demonstrativos financeiros, as comunicações interceptadas, os relatos de testemunhas de entregas suspeitas. Cada documento foi colocado diante do chefe como uma lâmina invisível. A princípio, o líder negou tudo, tentando desviar a atenção e se fazer de inocente. Mas Alexandre não se abalou. Cada mentira, cada hesitação, cada movimento traía a verdade. Aos poucos, o líder sentiu a rede se estreitando. Você pensou que tudo era perfeito, disse Alexander, com a voz baixa, mas fria, que ninguém poderia descobrir suas dívidas, seus negócios, seu plano. Mas você subestimou uma coisa, a determinação de alguém que perdeu o amor de sua vida. Sob pressão, o líder cedeu. Confessou a princípio parcialmente, descrevendo suas dívidas, seu ciúme e o plano de introduzir a substância no vinho de Isabelle. Cada palavra era como uma faca, revelando o cálculo frio e cruel que custará a vida da mulher que Alexandre amava. Mas Alexandre sabia que uma confissão verbal não seria suficiente. Eram necessárias provas científicas e tangíveis. Por isso, ordenou aos seus detetives que continuassem a vigilância e extraíssem todos os dados necessários para corroborar a confissão do líder. Ao sair da sala, Alexander sentiu uma mistura de satisfação e dor. A verdade começava a emergir, mas o caminho para a justiça ainda era longo e traiçoeiro. Ele havia encontrado o responsável, mas sabia que o jogo não havia acabado. Pela primeira vez desde a morte de Isabelle, um brilho de esperança brilhou em seus olhos. A justiça estava próxima e ninguém conseguia escapar de Alexander Monroe. Sirenes de polícia ecoavam pela rua adjacente enquanto Alexander observava da janela saliente de seu apartamento. O chefe, que pensara poder manipular a situação, estava sendo escoltado por 2 policiais até a viatura. Suas mãos tremiam por trás das algemas, e seu olhar vagava pela multidão curiosa de transeuntes e repórteres reunidos em frente ao restaurante. Alexander sentiu uma estranha mistura de alívio e amargura. A justiça havia chegado, mas não trouxe Isabelle de volta. A vitória foi fria, quase decepcionante diante da perda irreversível. A cobertura da mídia foi instantânea. Fotos do chefe algemado, relatos de investigadores particulares e citações de provas forenses. Manhattan vibrava ao ritmo do caso e para Alexander, a realidade permanecia dolorosa. Ele retornou à casa vazia, onde o silêncio pesava mais que qualquer acusação. Cada objeto lembrava de Isabelle, seu cachecol sobre uma cadeira, o livro que ela lera no dia anterior, o perfume sutil ainda pairando no ar. Mesmo cercado de riqueza e conforto, Alexandre se sentia nu e vulnerável. No entanto, ele sabia que precisava seguir em frente. A prisão do líder marcou o fim da primeira batalha, mas a guerra pelo legado, reputação e memória de Isabelle estava apenas começando. Alexander começou a vasculhar os pertences da esposa, descobrindo arquivos, cartas e planos que ninguém mais teria conhecimento. Entre esses papéis, um caderno secreto chamou sua atenção, um diário no qual Isabelle registrava seus sonhos, projetos de caridade e reflexões pessoais. Ao folheá-lo, Alexander sentiu uma onda de conforto misturada a uma dor indizível. Mesmo na morte, Isabelle continuou a guiá-lo, a inspirar suas decisões, a alimentar sua determinação. Ele entendia que seu papel não se limitava a vingar a morte dela, mas também a perseguir seus ideais e honrar sua memória. Enquanto o sol se punha sobre Manhattan, Alexander contemplava a cidade pensativamente. Sabia que a jornada seria longa, repleta de armadilhas e desafios, mas havia encontrado um propósito. A justiça começara a se manifestar, mas o amor e a missão de Isabelle agora guiariam cada passo de sua vida. E nessa mistura de tristeza e determinação, um pensamento queimava em sua mente. Era apenas o começo, e ninguém conseguia parar Alexander Monroe. Quando ele era levado pela memória daquela que amava, Alexander estava sentado na espaçosa sala de estar, com o caderno de Isabelle em seu colo. Respirou fundo antes de abrir as páginas delicadas, cujo aroma de papel velho e perfume sutil lembrava instantaneamente da presença da esposa. Cada palavra era uma janela para sua alma, uma revelação íntima de seus sonhos e pensamentos. Isabelle registrou seus planos para a fundação beneficente que sempre quis criar. Suas ideias para ajudar crianças carentes e até mesmo anotações pessoais sobre como tornar o mundo um lugar melhor. Alexander sentiu uma emoção intensa invadi-lo, tristeza, admiração e uma determinação renovada. Cada linha que lia reforçava sua convicção de que sua dor precisava ser transformada em ação.
Ele folheou as páginas onde ela falava de suas viagens, seus encontros e suas esperanças para o futuro. Uma frase em particular chamou sua atenção: "A vida é curta demais para esperar. Mesmo nas sombras, você precisa agir para deixar uma luz para trás." Essas palavras ressoaram profundamente em Alexander. Ele compreendeu que sua missão não era apenas vingar Isabelle, mas continuar o que ela havia começado. Justiça pela morte dela era essencial, mas honrar sua memória e perseguir seus sonhos daria sentido à sua perda. No dia seguinte, Alexander reuniu sua equipe e começou a planejar a fundação em nome de Isabelle. Os projetos que ela havia idealizado, as escolas que queria reformar, as crianças que queria ajudar, tudo se tornaria realidade graças a ele. Ele transformou sua dor em energia, sua raiva em determinação e sua tristeza em uma missão concreta. Enquanto caminhava pelas ruas de Manhattan com o caderno na mão, Alexander sentiu um claro senso de direção pela primeira vez em muito tempo. O mundo não era apenas um lugar de perda e traição. Poderia se tornar um lugar para homenagear Isabelle, transformar dor em esperança, deixar uma marca duradoura. Este caderno não era apenas uma lembrança. Era um guia. E Alexander sabia que daquele momento em diante, cada decisão, cada ação, cada respiração que ele desse seria inspirada por ela. Pela primeira vez desde a tragédia, um vislumbre de paz misturado com força brilhou em seus olhos. Isabelle não estava mais lá fisicamente, mas sua presença agora guiava cada passo de Alexander Monroe. Os meses seguintes foram um turbilhão de atividades. Alexander transformou a casa em um centro de planejamento para a fundação de Isabelle. Cada cômodo, cada mesa, cada computador foi dedicado aos seus projetos: reformar escolas, financiar programas educacionais e criar oportunidades para crianças carentes. Ele se reuniu com arquitetos, professores, associações locais e potenciais doadores. Cada reunião, cada decisão, cada investimento era guiado pelas anotações no caderno de Isabelle. O rosto dela aparecia em sua mente a cada sucesso, a cada obstáculo superado. Mas o caminho não foi isento de obstáculos. Alguns sócios estavam céticos. Alguns investidores duvidavam da viabilidade de seus projetos e até mesmo a mídia tentou explorar a tragédia de Isabelle para fins sensacionalistas. Cada desafio testava sua paciência e determinação. Mesmo assim, Alexander persistiu. Transformou sua raiva e dor em energia construtiva. Na cerimônia de inauguração da primeira escola reformada, sentiu a presença de Isabelle ao seu lado, invisível mas tangível. As crianças corriam pelo pátio, rindo e se maravilhando com as cores e a luz que preenchiam as salas de aula. E Alexander compreendeu que aquele não era apenas um projeto de reconstrução física, mas um renascimento emocional e espiritual. Aos poucos, sua vida se transformou. Ele descobriu um novo significado para sua existência, um propósito mais profundo do que seus negócios e sua riqueza. Isabelle não era mais apenas uma perda dolorosa. Ela se tornará a força motriz de sua missão, a força silenciosa que guiava cada ação. E em cada sorriso de criança, em cada sucesso educacional, Alexandre sentia sua dor se amenizar, substituída por uma mistura de orgulho, paz e gratidão. A tragédia havia pavimentado o caminho para um renascimento, o de um homem capaz de transformar dor em luz. Pela primeira vez desde aquela noite fatídica no restaurante, Alexander sentiu que a vida poderia ser bela novamente, mesmo após a perda mais devastadora. Os primeiros raios de sol entravam pelas grandes janelas salientes da fundação. Alexander estava ali, observando as crianças brincarem no pátio recém-inaugurado, suas risadas enchendo o ar como uma sinfonia de vida e esperança. Cada sorriso, cada gargalhada parecia sussurrar a presença de Isabelle, guiando seus passos de forma invisível, mas poderosa. A mídia, inicialmente crítica e cética, agora voltava sua atenção para o sucesso tangível dos projetos. Alexander recebeu cartas de agradecimento de pais, professores e até ex-alunos, contando como a fundação havia mudado suas vidas. Para ele, isso valia mais do que todos os lucros e negócios do mundo. Certa tarde, enquanto vasculhava o escritório onde o caderno de Isabelle ainda estava aberto, Alexander recebeu uma ligação inesperada. As autoridades haviam finalizado a investigação sobre o chefe do restaurante. As provas eram irrefutáveis, e ele havia sido condenado a uma pena exemplar. A justiça fria, mas necessária, finalmente triunfara. Para Alexandre, não foi apenas uma vitória sobre o crime, mas um símbolo. A verdade e o amor sempre triunfam. Mesmo na adversidade mais sombria, ele fechou os olhos por um momento, deixando um sorriso brincar em seus lábios, sentindo uma paz que não sentia há meses. Então ele se virou para a janela, observando Manhattan despertar.
A cidade continuava sua corrida frenética, indiferente e brilhante, mas para Alexander, cada esquina, cada rua, cada luz era um lembrete da força de Isabelle e do impacto que ela havia deixado. Ele sabia agora que sua vida nunca mais seria a mesma. Isabelle havia transformado seu mundo, não apenas com seu amor, mas também com sua visão e coragem. E Alexander, munido dessa lição, jurou continuar sua missão, proteger sua memória e brilhar sua luz em um mundo que tanto precisava dela. Enquanto as crianças corriam em sua direção, rindo e gritando de alegria, Alexandre sentiu um peso sair do seu coração. Ele havia perdido Isabelle, mas havia encontrado um novo sentido para sua vida. Um legado de amor, justiça e esperança, indestrutível e luminoso, pronto para inspirar todos aqueles que cruzam seu caminho. E nessa mistura de tristeza e triunfo, Alexander Monroe sabia profundamente para sempre que mesmo na perda mais devastadora, a luz poderia renascer.